Qual seria a principal diferença entre hibridismo cultural e apropriação cultural? Será que é possível, historicamente, entender as bases desse processo, as bases que levaram à formação étnica do nosso país com as etnias formadoras? Quando a gente pensa sobre essa relação histórica e cultural, a gente sempre tem que pensar que o Brasil é um complexo cultural. Mas será que existe, de fato, um respeito entre os brasileiros em relação à diversidade cultural defendida pela nossa Constituição de 1988? Essa formação diversa vem das próprias etnias que formaram o nosso país durante o processo colonizatório. Os portugueses chegaram aqui e tiveram contato com os indígenas. E essa relação, inicialmente amistosa, durante o período pré-colonial, envolveu um choque cultural que inicialmente foi resolvido através do uso da mão de obra indígena, através do escambo, da extração do pau-brasil, numa troca monetária. Todavia, depois das invasões das terras indígenas nas mãos dos portugueses, os portugueses começaram a escravizar esses povos indígenas e a questão cultural não foi respeitada. Não esperem um respeito cultural dos colonizadores nesse processo, porque o etnocentrismo derivado dessa colonização fez com que a gente abordasse isso na prova do Enem e em outros vestibulares importantes. Quando a gente pensa no etnocentrismo é definido como aquela visão de que uma cultura é superior às demais. Então, geralmente, a sua cultura do seu povo, você considera ela correta, ela certa, e aí vem o desrespeito cultural em relação a outras civilizações. Os portugueses, como se achavam superiores aos indígenas, diziam que os índios não tinham nem F, nem L e nem R na língua deles. Portanto, eles não tinham nem fé, nem lei e nem rei. Isso é muito contestado pela história hoje em dia, pela própria sociologia, por, obviamente, ver essa visão etnocêntrica na própria concepção histórica dos europeus. Os índios têm fé, só não é a fé cristã. Os índios têm leis, só não são leis escritas, são leis orais. Os índios não têm rei, mas eles têm um chefe temporário durante a guerra. Então essa compreensão ela não existiu, ela foi desrespeitada durante o nosso processo histórico. Hoje o Brasil é reconhecido como um país de um hibridismo cultural. Algumas questões como a apropriação cultural entram nesse processo para a gente tentar entender como as interações foram feitas de forma legítima ou não ao longo da história do Brasil. Entrando aí, obviamente, a cultura africana, muito importante para uma prova do Enem, as importâncias na língua, nos costumes, na religião. Esse hibridismo faz com que o Brasil seja hoje considerado um complexo cultural. Festas que são festas nacionais ou festas regionais seriam a expressão disso, e é um assunto importantíssimo para a prova do Enem. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse e outros assuntos, siga o canal da TV Poliedro e estude para o seu Enem, se prepare pelo Enem através desses temas que a gente aborda no nosso canal.